Uma alegria estar aqui com vocês essa manhã, compartilhando uma porção da palavra do Senhor ao coração de vocês. Antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, né? Geralmente, num culto de Páscoa, né, nós escutamos sermões como a ressurreição de Cristo, né, principalmente quando isso acontece no domingo, pois o nosso Redentor, que hoje vive, ressuscitou no domingo, e por isso que nós temos esse costume de cultuar ao Senhor no domingo, certo? Né? Mas nós precisamos entender algumas coisas. Há muito e muito e muito tempo atrás, os nossos pais erraram, pisaram na bola, né? E cá entre nós, como é ruim levar a culpa e colher as coisas ruins pelo erro dos outros, certo? Às vezes nem levar a culpa, mas ser prejudicado por causa de um erro de alguém. Não foi a gente que errou, a gente fez tudo certo. A pessoa pisa na bola e a gente que paga o pato por isso. É ruim demais, né? A gente está no trabalho, né, e alguém no setor comete alguma falha, alguma gafe, e o setor inteiro acaba sendo prejudicado por causa daquilo. É ruim demais, né? A vontade de pegar o pescocinho da pessoa, né? Mas a gente lembra, Senhor, nós somos redimidos pelo Cordeiro, né? A gente tem que ter paciência, né, e amar essas pessoas, né? Então, como isso é ruim, mas foi exatamente isso que aconteceu. Os nossos pais, Adão e Eva, tinham o que nós hoje não temos, o chamado livre-arbítrio. Eles tinham o direito de escolher entre pecar e não pecar, entre manter uma comunhão perfeita, santa, maravilhosa, sem a influência do pecado com o nosso Senhor. Não sabemos quanto tempo essa comunhão existiu de forma plena. Às vezes passa na nossa cabeça que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou, e no 8º dia Adão e Eva pisou na bola, né? Geralmente a gente tem isso na cabeça. Mas a Bíblia não menciona o quanto tempo foi. Nós sabemos que Deus ele tinha o seu costume. No final da tarde, ele ia até o jardim para se comunicar com a sua criação, para ter uma aproximação com a sua criação, para conversar com ela, para dar as instruções devidas a ela, né? E principalmente com Adão e Eva, que foi colocado no mundo para gerenciar o mundo, para comandar todas as coisas. Não é? Mas eles escolheram tomar um outro caminho. E tomaram uma decisão extremamente consciente. Eles sabiam, eles foram avisados. Que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles desobedecessem, se eles fossem desobedientes, a consequência disso não seria um puxão de orelha, não seria uma advertência na carteira de trabalho, não seria nada disso. Seria a morte. Vem na cabeça a sedução de ser como Deus. E muitas vezes a gente olha nas historinhas bíblicas, né? E parece que Eva leva tanta culpa nesse processo, né? Parece que Eva é seduzida pela serpente, ela pega o fruto e ela leva para Adão, né? Adão sem saber de nada come o fruto, né? Não. Quando você lê o texto, você percebe que a probabilidade de Adão estar ali do lado, vendo tudo, é muito grande. E como a gente sabe disso? Porque ela escuta, ela aceita, ela come e ela dá. Não parece o movimento dela ir até Adão. Adão estava ali do lado. E por isso que a culpa foi dos dois. Certo? Consequência óbvia.
O pecado entra no mundo e devasta o mundo. A gente tem um primeiro homicídio, que não acontece entre amigos ou desconhecidos, mas entre irmãos. O pecado devasta a humanidade. Cheio de ódio, de rancor, sem misericórdia, devasta a humanidade. E traz consequências para nós até nos nossos dias. Mas, quando a disciplina estava sendo aplicada, uma promessa foi feita. Uma promessa foi feita. Que a comunhão seria restaurada, porque um descendente de mulher viria, pisaria na serpente, na cabeça da serpente. Essa feriria o calcanhar. Mas esse descendente de mulher, Jesus Cristo de Nazaré, pisaria na cabeça da serpente e venceria. Muitos anos se passaram. Jesus Cristo vem, depois de toda a promessa dos profetas, e vem na história. Nascido de mulher, um homem pecou, um homem tinha que pagar, e ele se faz homem para morrer em nosso lugar. Para que a gente tivesse perdão e salvação. Entendendo esse gesto tão expressivo do nosso Senhor, a gente começa a entender o porquê este pai, que nós assistiremos agora esse vídeo, tomou a decisão que tomou. O perdão transforma. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Sendo assim,
Vamos abrir esse texto então? Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. E o texto bíblico diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que lhe a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, que tudo te pagarei. O senhor, aquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos perdoará, se no íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Senhor, a tua palavra foi lida e ela já fala ao nosso coração. Pedimos, ó Pai, a tua instrução, ó Pai, essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pesado, né? Que texto pesado. E ao decorrer desta mensagem, vocês entenderão o quão pesado ele é. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Quando nós olhamos para esse texto, e nós entendemos hoje de forma mais completa, muito mais do que aquelas pessoas que estavam escutando aquelas palavras de Jesus, porque a morte de Jesus na cruz ainda não havia sido consumada. Hoje nós entendemos com muito mais inteireza o maravilhoso legado de Jesus Cristo, né? Que é o legado do perdão. E olhando para esse texto, que é um texto simples, é um texto que a gente já leu várias vezes, é um texto que vocês já ouviram em inúmeras pregações, né? É um texto que muitas vezes alguém faz uma conta de matemática, ou até quantas vezes por dia eu devo perdoar, até 70 vezes 7, ou seja, meu limite é 390 vezes. Passou disso, eu não perdoo mais, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, né? Pode passar o próximo slide. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, precisamos ter essa consciência, essa clareza, que não há limites para perdoar. Olha só o que diz o versículo 21, né? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes? E Jesus responde, né? Não digo que até 7 vezes mais 70 vezes 7. Essa não é uma conta de matemática. Quando nós começamos a entender um pouco sobre as instituições de Israel no Antigo Testamento, nós entendemos um dos costumes do povo judeu. Quando um judeu repete uma expressão 3 vezes, é porque é algo que sai do fundo do seu coração. Ou pelo menos deveria sair. Por isso que as Escrituras trazem a expressão que Deus ele é santo, santo, santo. Ou seja, verdadeiramente Deus é santo. Não quer dizer que é um santo para o Pai, um santo para o Filho e um santo para o Espírito Santo. Verdadeiramente Deus, ele é santo. O que Pedro está querendo fazer aqui é ensinar um pouquinho de teologia para o Filho de Deus. Só isso. E ele mostra assim para o Senhor, olha Cristo, presta atenção nessa sacada que eu vou entregar para você. Presta atenção, pega aí, hein? Pega aí. Muitos de nós temos esse costume de falar, olha, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Mas fala da boca para fora. Mas nós também sabemos que o número 7 também significa perfeição. Então, olha Cristo, a gente não tem que perdoar 3 vezes. Tem que perdoar 7 vezes. O perdão tem que ser perfeito. Aí Jesus Cristo vem e fala, não digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão tem que ser perfeito e ele tem que ser contínuo. Não tem fim para perdoar. E para exemplificar esse processo, ele conta uma hipérbole, ou seja, um exagero. Né? Um exagero. Contando a história de um rei, e nós sabemos quem é este rei. Jesus Cristo é a figura deste rei, né? E ele conta uma história de um rei que começou a ajustar contas com seus conservos. Quem já trabalhou em posto de gasolina ou em algum lugar que você pode marcar lá para descontar no Olerite, chega no final do mês a conta vem, né? Você tem que pagar. E chegou o momento de ajustar as contas. Só que alguém está em destaque como negligente, como devedor. E era um homem que devia a exorbitante quantia, e vocês entenderão quão é exorbitante essa quantia, de 10.000 talentos. E pensando no processo de perdão, antes de entrarmos na questão dessa quantia tão exorbitante, o comentarista bíblico, pregador Hernandes Dias Lopes, e eu tenho que concordar com ele, que o perdão é uma questão de bom senso. Porque guardar mágoa no coração é autodestruição. Ele diz que é a mesma coisa que você beber um copo de veneno, acho que você já ouviu Hernandes Dias Lopes falar sobre essa expressão, é você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa que morresse, que a outra pessoa morra. Quando você guarda mágoa no coração, você acaba convivendo com a pessoa que você mais odeia 24 horas por dia. Ela está aqui. Você acorda pela manhã, ela está do seu lado. E não é sua esposa. Você vai tomar café da manhã, você perde apetite. Antes de você ter uma noite tranquila de sono, depois de um dia exaustivo de trabalho, essa pessoa deita do seu lado e você não consegue dormir. Tudo que ela fez vem à tona. Tudo que ela fez vem à cabeça. E você sai de férias para um momento tão gostoso com a família e o próprio Hernandes traz essa expressão, você traz de férias com a família e aquela coisa fica martelando na cabeça, martelando.
Isso estraga as suas férias. Você lembra sem sentir dor? Você perdoou. Você lembra e ainda dói muito, como se fosse um momento daquele acontecido. Não houve perdão. E você precisa cuidar disso. Senão você vai viver uma pessoa amarga, triste, e nunca vai conseguir ter essa carta de alforria para o seu coração. Porém, existem coisas que perdoamos com certa facilidade. Mas quando o motivo é grave, como daquele pai que teve a vida da sua filha ceifada. Que difícil, né? Aquele psicopata é um psicopata. E a gente sabe que o psicopata não tem sentimentos. Um homem que automaticamente não sente sentimentos. Então ele vive sempre na busca de sentir algo. Então ele vai fazendo coisas cada vez mais cruéis, cada vez mais cruéis, cada vez mais cruéis, para sentir emoção. É aquilo que vibra no seu coração. Então ele não tem dó, não tem piedade, não tem misericórdia, não tem sentimento. Ele simplesmente faz o que ele ama fazer. No caso de Gary, era matar mulheres. Não importava a história da mulher, não importava a família que ela veio. Simplesmente a vida era ceifada, como se fosse um copo de água que você toma, você amassa e você joga no lixo. Algo descartável. A vida para Gary era algo descartável. Muitos têm o direito de falar para Gary. E começa a falar. Xingam ele, amaldiçoam, destinam ele ao inferno. E será que Gary foi para o inferno? E se ele se rendeu a Jesus Cristo na última hora? E se ele é um escolhido do Senhor? Pesado, não? E se antes dele fechar os olhos nessa terra, ele teve um encontro com Deus? E se quando nós fecharmos os olhos nessa terra, abrimos os olhos na nossa pátria celestial e a gente está de cara com o Gary? Isso é possível. Isso é possível. Mas o rosto daquele homem insensível, implacável, olha para as ofensas e para as maldições ditas por aquelas pessoas e o rosto dele fica inerte. Porém, o rosto dele começa a se transformar quando ele é perdoado. Tem muitas pessoas, Gary, que te odeiam aqui. Tem muitas pessoas, Gary, que desejam o seu mal. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil aquilo que eu creio como verdade. Meu Deus me pede para eu te perdoar. Então eu te perdoo. Você está perdoado. E aquele homem insensível chora. Esse é o poder do perdão. Esse é o que o perdão faz. Sendo assim, nós temos que entender que nós perdoamos quando a dívida é impagável. Impagável. Aquele homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Na época de Jesus, na parábola que Jesus conta, né, no primeiro século, não existia uma única pessoa que teria a mínima condição de chegar a dever 10.000 talentos. E você já vai entender o porquê. Quando Jesus ele conta essa história, ele conta uma hipérbole. Ele fala um número impossível de ser alcançado por alguém. Até o exegeta Carson menciona que essa dívida nunca seria coberta com a vinda dele, com a venda dele, do devedor,
de sua esposa, de seus filhos como escravos. O escravo naquela época tinha o valor máximo teto de um talento, quando era alguém muito precioso. Sendo o preço normal de venda por 10% desse valor. Era o preço normal de venda. Com certeza, dificilmente aquele homem teria 9.998 filhos para saldar a sua dívida. Dificilmente. Hernandes Dias Lopes, explicando um pouquinho melhor sobre isso, pode passar o próximo slide? Ele explica que um talento era 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são a soma de 350 mil quilos de ouro. Todos os impostos, presta atenção nesse slide, todos os impostos da Judéia, da Idumeia, de Decápolis, da Pérea, da Galileia, de Samaria, juntados por um ano, somavam a quantia de 800 talentos. Tudo que era se considerado mundo naquela época, juntado todos os impostos durante um ano, não dava 800 talentos. Todos os impostos da nação, de toda a nação, não dava 800 talentos. Era necessário uma arrecadação de 13 anos de imposto de toda uma nação para chegar na quantia de 10 mil talentos. Naquela época, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Sendo assim, para um trabalhador acumular ou saldar uma dívida de 10 mil talentos, ganhando 1 denário por dia, ele deveria trabalhar 150 mil anos para saldar aquela dívida. Impossível. 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 Mesmo se você ganhasse muito bem naquela época, muito que mais que 1 denário por dia, impossível, né? Impossível você saldar essa dívida. Quando aquele servo ele clama, tenha paciência comigo que tudo te pagarei, ele estava fazendo uma promessa que jamais ele cumpriria. E o rei sabia disso. Talvez você pergunte por que Jesus exagerou tanto sobre a dívida daquele servo. E a resposta é bem simples. A resposta comemoramos hoje. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Pois era exatamente esta dívida que eu tinha, que você tinha. Uma dívida impagável pelos esforços humanos. Por mais talentoso que aquele ser humano seja, era uma dívida impossível de ser paga. Aí Jesus Cristo, o que ele faz? Um homem tinha que pagar a dívida, pois um homem errou. Jesus Cristo vem na história, o Criador de todas as coisas, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se faz carne, habita entre nós, e a gente consegue ver a glória do Pai através dele. Ele habita entre nós. O Criador de todas as coisas se submete a nascer da criatura. A nascer da criatura. Nasce de Maria, uma mulher igual a todas as outras, porém uma mulher muito especial. Pois de todas as mulheres do mundo, ela foi a escolhida. É digna da nossa adoração? Não. Somente Cristo é digno da nossa adoração. Mas temos que conhecer uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada. E Cristo nasce na história, através do descendente de mulher, conforme os nossos pais ouviram naquele fatídico dia que eles erraram
que eles pecaram, que eles foram expulsos do paraíso. O descendente chegou e trouxe junto com ele uma difícil missão: morrer, morte e morte de cruz. Um alto preço foi pago. Nós devemos perdoar igualmente quando a dívida é impagável. E quando a gente faz isso, nós demonstramos para o outro que o perdão ele tem um valor incalculável e que ele simplesmente a gente somente está replicando, perdão, o legado de Cristo. Legado de Cristo. Quando entendemos que devemos perdoar quando a dívida é impagável, entendemos que o perdão é um ato de compaixão, é se compadecer. Compadecer é demonstrar amor. Versículo 27 diz: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só o que aquele rei fez, demonstrando, o próprio Cristo demonstrando o que ele faria pela humanidade. O que ele faria pela humanidade? Um amor tão absoluto, alguém tão perfeito, alguém sem nenhum defeito, um inocente que pagaria a culpa no nosso lugar. Um Cristo que se faria pecador por nós, assumindo a nossa culpa, levando sobre si os nossos pecados naquela dolorosa cruz, se faz pecado por nós. Agostinho fala assim: ama e faz o que quiseres. Vou ler mais uma vez: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Compadecer é demonstrar amor. Perdoar é demonstrar amor. O legado do perdão vem do rei. Geralmente, quando nós estamos num tempo de despedida, duro muitas vezes, que a gente chega em algum lugar e alguém que a gente ama muito está morto no caixão, isso dói. A gente geralmente escuta palavras assim: olha o legado que ele nos deixou. Olha o legado que ela nos deixou. E quando eu falo isso, talvez muitas histórias vêm na nossa cabeça. Muitas lembranças de pessoas queridas que nós amamos que já se foram. Mas uma coisa a morte não nos leva. E se chama legado. O legado fica. A pessoa pode ir embora, mas o legado fica. O legado fica. E Cristo deixou um legado para nós. Um legado chamado perdão. Perdão. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele estava pregado na cruz. Pregado na cruz. Ainda vivo. As pessoas zombando dele, rindo da cara dele. Você não é o filho de Deus. Desça daí. Se a gente tivesse um pai como Deus, nosso coraçãozinho peludo aqui, e a gente pegado na cruz. Se eu estivesse lá, eu falaria com toda certeza: Pai, extermina essa humanidade que não merece o nosso amor, não merece nossa compaixão. Acaba com tudo. Vamos fazer tudo de novo. Vamos para um novo projeto.
Acaba, extermina. Acaba com fogo. Acaba com tudo. Não deixe um único sequer. Só eu, você e o Espírito Santo de novo. Cristo eleva os seus olhos aos céus. Ele não fala nada disso. Ele fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Ele estava sendo morto injustamente. Ele olha para os seus malfeitores. Ele olha para aqueles que colocaram ele injustamente naquele lugar. Ele fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse foi o legado que o rei deixou para nós. O versículo 33 diz, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Não devias tu? Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque quando nós lemos do finalzinho, nós entendemos uma premissa do perdão. Versículo 34 diz, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. O que eram os verdugos? Os torturadores da prisão. Até que a dívida fosse paga. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Difícil, né? Mas necessário. Quando nós não perdoamos, nós, tendo a liberdade de ir e vir, de entrar no nosso carro, de ir a pé, de entrar no ônibus, uma condução, ir para a nossa casa, ir para o nosso trabalho, tendo uma pseudo-liberdade, a gente vai estar preso por simplesmente não perdoar. Perdão é uma questão de bom senso. Quem perdoa assina a carta de alforria para o próprio coração. É necessário perdoar. Pisaram na bola com você? Perdoe. Insultaram você? Perdoe. Traíram você? Perdoe. Falaram o que não deveriam falar? Perdoe. Fizeram o que não deveriam fazer? Injusto. Perdoe. Pois foi esse legado que nós recebemos do nosso Senhor. E o próprio apóstolo Paulo nos mostra, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se a gente tem que imitar a Cristo, nós devemos perdoar. Eu não sei qual é o momento que você vive na sua história. Eu não sei qual é o momento que pulsa o seu coração. Eu não sei se há perdão ou falta dele. Mas você já sabe qual é o caminho. E não existe outro caminho a não ser perdoar. Aquele que é escolhido por Deus na eternidade, ele consegue perdoar. Por mais difícil que seja, pela pior traição possível. Se você talvez um dia, vou usar algo pesado aqui, foi tocado sem permissão, você tem condição de perdoar. Isso não vai eximir a culpa da pessoa, mas vai assinar a carta de alforria do seu coração. Perdoe, perdoe e perdoe.